Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 36 ao 43. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo? Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino do seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a explicação hoje está muito clara para nós. Muito clara. Então a própria palavra já diz, o próprio Jesus ensinando. E a recenzinho nós acabamos de ouvir no Café com Jesus que o nosso Deus não veio para condenar ninguém. O Verbo se fez carne, ele veio trazer a plenitude, nos ensinar. No Antigo Testamento, Deus dava aqueles castigos para o povo, para que o povo abrisse os olhos, para que enxergasse. Mas o próprio Jesus diz: Eu sou a luz, eu vim ao mundo. Aquele que crê em mim viverá, aquele que não crê morrerá. Então, ter a vida eterna com Deus é crer em Deus. E ele diz aqui, quando a multidão se foi, os discípulos ficaram à parte com Jesus. Então começa aqui um lugar à parte com Deus. Em que lugar que é o lugar à parte com Deus? Nós estamos aqui, cada um na sua casa, no seu momento de oração. É um lugar à parte? Sim. Outro lugar à parte com o Senhor, totalmente entregue a Ele, Santa Igreja. É com o momento da Eucaristia, da Santa Missa, os minutos de silêncio antes da missa, muito importante. Viver a missa, os momentos com os movimentos. Então, irmãos, é você estar com Deus de todo o teu coração. Não estar com Deus em cima do muro, né? Meu coração uma hora está com Deus, uma hora não está. Ou eu estou ali só por obrigação. Não, vai com todo o teu coração aberto para a graça. E aí Jesus diz assim, então explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Então Jesus, ele semeia essa boa semente. Então, se eu quero estar com Deus, quando a gente começa aqui no nosso Café com Jesus, ele diz, né? Eu te louvo por sua bondade, onde reconheço e reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Essa oração que nós lemos ali no café, que eu leio no Café com Jesus, é uma oração que eu consegui enxergar essa graça. Que eu, através do que é bom, é com Deus que eu consigo enxergar o verdadeiro sentido do amor. Então, se eu estou com Deus, se eu caminho com Ele, eu vou enxergar o verdadeiro sentido. Mas a quem eu estou dando a voz? Porque Adão estava no paraíso com Deus. Então nós estamos juntos em oração, nós estamos vivendo a graça de ouvir a Jesus. É aquele ouvido que ouve a palavra, mas não está na prática, irmãos. Nós precisamos praticar. Por quê? Porque, olha só, olha o que Jesus fala. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. Então, quem semeia? O demônio. Ele semeia o quê? Discórdia, traição, o pecado em si. A gente falar aqui, a gente ficar enumerando muitas coisas. Então, o que é bom, caminha com o Senhor. O que é mal, caminha com Satanás. De que forma? Satanás não está preocupado se você é dele ou não.
Ele não está nem aí para nós, mas ele faz você desacreditar do inferno, que você não precisa estar, que você não segue ele, é tudo que ele quer, que você não segue ele. Olha o que ele faz. Nós não seguimos Satanás. Não sigo Satanás não. Ah, não, não existe o inferno, isso aí é só historinha. Deus vai salvar todo mundo. Continuamos assim. Pode pecar à vontade. O pecado não é pecado. Faz parte isso aí. Na hora assim você... Né, irmãos? Então, tanto faz. O mundo tanto faz. Mas Jesus diz bem claro: a colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Então, irmão, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, tem muita gente já dizendo: na tua religião você vai para o inferno. Eu ouvi dizer esses dias, né? Nós temos que ouvir, vai fazer o quê, né? Mas a gente silencia para mostrar para eles que a palavra de Deus é que tem a força, não a palavra dos homens. Então, quando alguém te condenar e falar assim: você é católico, você vai para o inferno, a minha religião que salva, tome cuidado, viu? Com a voz de Satanás, hein? Que quem condena não é Deus, não. Jesus disse hoje no Café com Jesus: eu não vim condenar. Então, se eu sou cristão e eu caminho com Jesus, quem sou eu para estar dizendo que você vai para o inferno e você vai para o céu? Que cada um tome cuidado da sua própria, né, aquele lugarzinho lá. Tome cuidado, irmão, do teu caminhar. Tome cuidado da tua família. Ame os seus. Vive a graça de buscar junto com os seus a santidade. Vai ser momentos difíceis? Vai ter, nós vamos enfrentar. Mas não ficamos olhando a casa do vizinho e condenando ela, porque a minha tem tanto pecado. E eu esqueço de olhar os meus pecados. Satanás quer que nós façamos isso, comece a condenar todo mundo. Por isso que Jesus pede para nós não sejamos rigorosos dentro da igreja. E nós não sejamos também tanto faz. Nós temos que caminhar com Jesus. De que forma? O que Jesus fazeria? Ele condenaria? Ele não condenaria? Como que ele fazeria? O que Jesus fez? Não, ele condena o pecado. O pecador não. Mas ele convive com o pecador? Ele foi lá, abraçou, mostrou a verdade, se retirou. Aquele homem queria seguir ele num barco, falou: não, vai, cuida da tua casa. Aquele que ele expulsou o demônio, vai, cuida da tua casa. Teve uns que ele convidou para anunciar o reino para muitos, e outros ele mandou anunciar o reino dentro da tua casa. Então, que nós começamos a entender isso. Tem pessoas que vivem pregando a palavra de Deus, condenando todo mundo, mas nós não cuidamos de nós. É isso que o Senhor quer dizer para nós: tome cuidado. Quem pertence a Deus e quem pertence ao maligno? É a pergunta do nosso lecto divino hoje. Eu pertenço a Deus? Ou eu pertenço ao maligno? Como que eu sei que eu pertenço a Deus? Eu consagro minha vida a Deus, eu cuido de mim, eu cuido dos meus, a quem Deus me colocou, eu vivo a graça do amor, não condizo com o pecado, não quero caminhar com Satanás. E quem pertence ao maligno, ao Satanás? É aquele que peca e que faz o irmão pecar. Então, esses são os seguidores de Satanás. Eu convivo com adultério, eu vou lá e convido o irmão a pecar, fico mostrando para ele. Por quê? Porque me satisfaz quando tem alguém pecando do meu lado para tampar o meu buraco, né? Para tampar aquilo que eu faço. Então todo mundo está fazendo, por que eu não posso fazer? Ah, todo mundo bebe, enche a cara, por que eu não posso beber, enche a cara? Ah, irmão, aí você vai ver isso dentro da própria igreja. Vai ter aquela discussão, pode, não pode beber. Eu digo assim, não radicalizando e também não e vivendo lá embaixo, né? Tudo tanto faz. O que eu posso dizer? A igreja permite a bebida, mas e o exagero? A embriaguez? Ah, mas e se faz embriagar? Não pode? Então como que a gente vai agir? Querido irmão, eu já vi testemunho assim de pregadores. Dar a vida pelos seus irmãos é também se compadecer do pequenino. Ai daqueles que fazem um dos meus pequeninos cair. O que você acha que é essa palavra? É derrubar uma criança? Dar uma rasteira? Ou é você ver o teu irmão que tem problema com o alcoolismo, tem irmão com o vício do baralho, tem irmão com o vício da cachaça, tem irmão com o vício da traição, da prostituição, e você vai e oferece para ele um monte de coisa, oferece a bebida. Não, eu bebo, larga a mão. Todo mundo, não, irmão. Então, eu por amor ao meu irmão, por amor àquele que bebe, eu não vou beber. Ou quando eu tomar o meu golinho que eu tomo, né? Que tem pessoa que faz isso, eu já vi padre dizendo isso. Eu tomo no meu cantinho ali um golinho só para mim almoçar, que é um vinho. Já vi isso. Agora eu que tenho problema, eu, Avelino Júnior, eu não bebo, porque se eu tomar um golinho já era, né? Então, querido irmão, é assim. Então, isso eu estou falando com o próprio testemunho. Como já vi irmãos me oferecendo e exigindo que eu tomasse. Eu falei para o irmão, pelo amor de Deus, eu não sei beber. Então, se você sabe, toma cuidado, mas não oferece mais.
Irmão, é assim. Tomemos cuidado, não com exagero, nem também lá com tanto faz. A quem eu pertenço a Satanás? Eu peco e quero que o meu irmão peque? Ou eu pertenço a Deus, eu consagro a minha casa, minha família a Deus? Eu quero que o mover de Deus age na minha vida. Sabe, irmão, eu coloquei assim, eu busco estar com Deus, eu consagro o meu querer todos os dias. E eu coloquei assim que quando eu estava ali nas pregações, ali mais à frente, é maravilhoso, sabe, irmão? Porque você, além de você estar ali, naquele momento você está se autocobrando para você ser bons exemplos. E isso é maravilhoso para que você entenda que caminhar com Jesus é bom, maravilhoso. Mas tem momentos também que nós temos que dar aquele passo para trás para caminhar com os irmãos, para que a gente possa também conviver com a graça também da família. Então nós tomemos cuidado com exagero, né? Mas que cada um sabe a sua missão, cada um sabe o seu momento, mas não abandone o reino de Deus, não abandone o querer de Deus na sua vida. Se prepare, vigie na sua casa, momento de oração, confissão, santa missa. O chamado de Deus, Ele vai te chamar na hora certa, Ele vai te colocar na hora certa. Tem momentos que nós temos que viver o nosso deserto, tem momentos que nós temos que, nesse deserto, se grudar com Jesus, tem momentos que nós temos que caminhar e dar um passo a mais na fé, mas tudo com Jesus, com Ele. Porque, irmão, que adianta eu pregar, anunciar e minha casa precisando de mim, eu não estou nem aí. Que adianta eu também ter minha família e eu não caminhar lá com Deus? Então, é a temperança, é você entender Deus, é você se colocar com Deus. Coloca a mão no teu coração. E diz assim agora, a quem eu pertenço? A Deus ou ao maligno? Eu consagro a minha casa, a minha vida, o meu agir a Deus? Ou eu estou convivendo com o pecado que é levar os irmãos a pecar? Irmão, o Senhor coloca muito forte para mim. Reze pelos seus. Reze pelo seu irmão. Reze por aquelas pessoas que você acha que está no pecado. Reze por aquelas pessoas que estão passando dificuldades. E qual é o agir? Eu vou conviver com Deus. Vou transformar o meu coração na misericórdia de Deus. Vou dizer não ao pecado. Não vou ignorar meu irmão pelo pecado dele, mas vou rezando por ele. E a hora que eu me colocar diante dele, Deus vai me dar sabedoria para encaminhá-lo sempre neste caminho. É isso que eu peço, irmãos. Que Deus me dê força, sabedoria para amá-lo e amar o meu próximo como a mim mesmo. Senhor, derrama essa graça no coração de cada irmão. Que Teu Espírito Santo hoje, Senhor, venha nos trazer o direcionamento. Livre cada irmão da presença no inferno. Livre, Senhor, mas que o nosso coração saiba adorá-lo. Que nós não tenhamos o temor a Ti, Senhor, por medo do inferno, mas que nós tenhamos o temor a Ti por medo da Sua ausência. Como é difícil, Senhor, estar longe de Ti. Quando o pecado bater à minha porta, Senhor, afaste de mim esse pecado. E dai-me um coração humilde, semelhante ao vosso, a renunciar ao pecado, a reconhecer as minhas falhas, que a Tua luz esteja no meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Marias ao término do Lectio Divino, confiando em Deus e colocando a nossa vida para Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia